Olá, pessoal. Meu nome é Vanise Menegaldo e eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre a produção do nosso artigo apresentado no simpósio Cidades Mais Resilientes, intitulado Análise de Técnicas Compensatórias em Diferentes Contextos Sociais no município de São José do Rio Preto. Para introduzir um pouquinho esse assunto para vocês, vou falar sobre a questão do manejo das águas pluviais, né? Então, desde a Idade Antiga, a população sempre buscou muita proximidade com as áreas dos rios, porque era muito importante a água desses rios para consumo, assim como para possibilitar meios de transporte também, e diversos outros usos. As pessoas, elas percebiam que quando chovia muito, havia essa cheia e vários problemas trazidos por ela, mas elas consideravam uma dádiva essa proximidade por ter água, né? Aos poucos, com a urbanização, as pessoas foram percebendo e relacionando diversas doenças que vinham com essas cheias, traziam essa água muito próxima à civilização e alastrava por toda a civilização, a área urbana da cidade também, e traziam doenças que eles consideravam que era de veiculação hídrica, porque essa água não era tratada, a pessoa consumia dessa água, assim como ela tomava banho nessa água e diversas outras razões, né? E por esse motivo surge, então, o ideal higienista. Esse ideal higienista, ele via que essas águas dessas cheias que estavam ali na cidade, quanto mais rápido elas fossem escoadas, melhor seria, para livrar a população dessas doenças causadas dessas águas contaminadas. E, lógico que com esse conceito higienista, cada vez mais o rio foi sendo escondido, né? Canalizado, tratado, e cada vez mais ficando em segundo plano no elemento da paisagem. Então, o rio acaba se perdendo como esse elemento no meio urbano. Mas também, com o crescimento da taxa de urbanização, do aumento da população, cresce também a taxa de impermeabilização das cidades, porque as pessoas achavam que quanto mais rápido essa água fosse escoada, melhor seria. Porém, ao longo dos estudos dos anos, a gente vem vendo que essa taxa de impermeabilização só causa problemas no meio urbano. Essa água escoar rapidamente não resolve de maneira nenhuma esse problema na drenagem urbana, que é as cidades tão próximas das áreas cheias dos rios. Então, cada vez mais o saneamento vem buscando e vem trazendo essa visão de que a sociedade e o meio ambiente têm que estar em equilíbrio. Com isso, nos Estados Unidos, na década de 70, foram criados ideais que permitiram a criação de técnicas chamadas técnicas compensatórias ao urbanismo. Então, essas técnicas, elas visam compensar o efeito dessa urbanização acelerada e dessa alta taxa de impermeabilização. Porque essas técnicas, elas buscam aliviar o nosso sistema de drenagem de uma maneira mais sustentável e favorável ao meio ambiente. Existem algumas técnicas compensatórias, mas o nosso foco nesse artigo foi a bacia de detenção e infiltração, como vocês podem ver aqui na imagem trazida por mim. Essa é uma das bacias que nós analisamos. Então, essa técnica, ela também pode ser muito elaborada, paisagisticamente, ela pode ser, ela tem a função de ajudar e aliviar na nossa drenagem, compensando esse efeito nos dias de cheias, mas nos dias que não estão chovendo e que não temos esse problema, ela pode fazer muito bem uma função de área verde, de lazer, contemplativa para a população, e não é muito dos casos que a gente vê como exemplo dessa foto. Então, nosso objetivo nesse trabalho era verificar essas condições de paisagem, de manutenção e integração e funcionalidade dessas técnicas. Em 4 áreas de diferentes setores sociais no município de São José do Rio Preto. Então, a gente também queria verificar se tinha essa manutenção e funcionalidade, tinha relação com os fatores sociais da cidade. A cidade de São José do Rio Preto, né, ela é uma cidade do interior, no noroeste paulista, na 8ª região administrativa. Ela tem uma taxa de urbanização de quase 93%,
né? Então, ela é uma cidade muito urbanizada, com crescimento geométrico anual dado pelo IBGE, grande taxa, né? Quase 0,94%. Então, e essa é uma cidade que ela tem histórico de problemas com enchentes e manejo de águas pluviais. Então, é muito importante para essa cidade, essas bacias de compensatórios, essas áreas verdes urbanas. As áreas selecionadas que nós estudamos, aqui nós temos o mapa, em roxo é o perímetro urbano da cidade. Nós selecionamos 4 áreas, então 1, 2, 3 e 4 são as áreas das bacias selecionadas para estudo. Então, a bacia 1 está localizada na avenida, continuação da Avenida Badibacite, referência na cidade, que é a Avenida Juscelino Kubitschek, JK. Aqui, a bacia 2 está na continuação da Avenida Alberto Andaló, que é a Avenida José Munia. Aqui, a bacia número 3 está no complexo do residencial da Fraternidade, e a bacia 4, que fica na Luz da Esperança. As bacias 1 e 2 estão em áreas mais valorizadas da cidade, e as bacias 3 e 4, como a gente percebe aqui, já estão em perímetros mais afastados, em áreas de interesse social. Então, a gente fez essa seleção com visitas, fotos no local, selecionamos, fizemos todo esse referencial fotográfico e de observação para que a gente pudesse fazer uma análise melhor de cada uma dessas bacias, como esses elementos de paisagem e sua funcionalidade. Selecionado o município e as nossas áreas de estudo, a gente buscava, então, fazer a identificação dessas bacias, tanto por meio do Google Earth, como a gente mostrou nas fotos, assim como pessoalmente, avaliar esses critérios de observação visual e o registro fotográfico que a gente produziu, a investigação da integração entre as áreas verdes existentes e essas bacias, assim como as áreas institucionais, e a apropriação do espaço por parte da população. Também observar os aspectos de manutenção, conservação, funcionalidade das técnicas. E também fazer essa relação dos resultados com os fatores sociais de cada uma das áreas selecionadas nas bacias. Como a gente buscava analisar os fatores sociais, a gente buscou como referência, para realmente analisar essa diferença em cada uma das áreas, a planta de valor, a planta genérica de valores sobre a propriedade urbana do município de São José do Rio Preto, que ela foi disponibilizada em 2017. Então, a gente buscou os valores de cada uma dessas bacias e a gente verificou que realmente as bacias 1 e 2, localizadas nas avenidas principais, têm um valor genérico muito mais alto, tanto edificada como não edificada, das áreas das bacias 3 e 4, que são as bacias de área de interesse social. Então, a gente pode observar aqui que, pelo valor, realmente as áreas das bacias 1 e 2 são em áreas mais valorizadas da cidade do que as bacias 3 e 4. São em áreas mais com menos valor sobre a propriedade urbana. A bacia 1, que é a bacia da Avenida JK, a gente consegue perceber que ela é uma grande área verde, ela realmente não possui nenhum descarte de resíduo irregular, ela tem o gramado, toda uma manutenção, mas ela não tem nenhum tipo de valorização paisagística. Ela não tem nenhuma árvore, é totalmente só ao redor dela. Aqui a gente percebe no mapa que só tem alguma arborização aqui, né, nesse campo de visão. E já na Avenida JK, a gente percebe que ela é muito mais arborizada, também tem uma boa manutenção, não tem descarte inadequado de lixo. Então, as duas têm uma ótima manutenção. A diferença entre elas, basicamente, é que a da JK ela não tem nenhuma valorização paisagística. As duas, em relação se elas são fechadas ou abertas, as duas são consideravelmente abertas, né? Tem um acesso fácil da população. Elas têm uma grade de proteção devido à queda aqui dada pela bacia, mas resumidamente é um acesso super fácil à população e não existe problema de descarte de resíduos se há uma manutenção, uma coleta dada pela prefeitura nesse local. Já as bacias 3 e 4, que são as bacias do conjunto habitacional da Fraternidade, do conjunto habitacional Luz da Esperança,
tem um pouquinho mais esse problema. Na bacia 1, que a gente visitou no Fraternidade, ela realmente não tem nenhum elemento paisagístico. Ela também é aberta porque ela fica em uma área verde, integrada ali à avenida principal do bairro, mas ela tem uma boa manutenção. Já a outra bacia, na lateral direita, que é essa aqui do canto que nós mostramos nessa vista 2, ela tinha descarte inadequado de lixo, muita área de queimada que a gente observou no local, e tem um pouquinho mais de arborização, como a gente pode observar aqui na imagem da aérea, mas ela também não tinha uma manutenção tão adequada. Algumas áreas de erosão, mas era um pouquinho melhor do que essa primeira. Entretanto, essa primeira bacia é totalmente aberta, a segunda é totalmente fechada por alambrado, assim como todas as bacias do conjunto Luz da Esperança, todas elas são fechadas por alambrado. A diferença é que no Luz da Esperança, essas bacias encontravam-se em situação realmente precária. Todas elas tinham grande parte de solo exposto, né, erosivo. Isso prejudica a funcionalidade da bacia como técnica para aliviar o nosso sistema de drenagem, porque essa água ela não vai infiltrar tão facilmente, ela vai escoar. Mas, por outro lado, a gente via em boa parte assim, das bacias localizadas mais próximos ao bairro, que são essas 3 bacias aqui, a gente viu uma tentativa de elaboração paisagística por parte da própria população, porque notava-se que essa manutenção não era tão dada pela prefeitura, já que havia grande parte de solo exposto, né? Mas a população vinha tentando fazer aqui um cultivo de horta, elementos de paisagem, diversas espécies plantadas aleatoriamente, mas que havia uma tentativa, então, uma apropriação por parte desse espaço por meio da população, né, por parte da população. Como conclusão, a gente consegue observar, então, a gente montou esse quadro síntese, onde a gente relatou os principais itens que a gente observou, e a gente pode compará-los e definir, então, a nossa finalização da nossa análise. As bacias 1 e 2, que são as bacias JK e José Munia, elas são melhor integradas ao lazer, uso social e manutenção. Apesar disso, a Avenida JK ela não apresenta nenhum avanço paisagístico nessa área, o que a gente percebeu que prejudica, porque ela é ligada a outras áreas verdes da avenida, e essas outras áreas verdes têm muito mais arborização e avanço paisagístico, e as pessoas ficam percorrendo muito mais aquele espaço mais para frente do que frequentar elas, porque elas não têm arborização, então dificulta ali a caminhada, o uso para lazer da população. As bacias 3 e 4, elas possuem muito mais despejo de resíduos e manutenção inadequada. Apesar disso, no Luz da Esperança, a gente vê essa tentativa paisagística por parte da população, então uma apropriação maior dessa área. As bacias 1 e 2, que são as áreas mais valorizadas nas avenidas principais, são áreas abertas com total acesso à população. Nas bacias 3 e 4, que são as bacias em áreas de interesse social, a maior parte delas são fechadas por alambrado. Então, a gente conclui no nosso trabalho que é necessário uma maior conscientização e exploração desses recursos paisagísticos da técnica, além de um maior cuidado e manutenção por parte da prefeitura nessas bacias localizadas em áreas de interesse social. Então, a gente percebeu que nas áreas mais valorizadas, essas bacias recebiam a manutenção adequada. Elas só não tinham tanta apropriação por parte da população, por ter muito acesso a ela, e a prefeitura não deu uma questão paisagística ali para aquela área, né? Não desenvolveu essa questão paisagística e arborização dessa área, que valorizaria ainda mais esse espaço. Já nas áreas de interesse social, a gente nota essa apropriação por parte da população e pertencimento a esse espaço, de forma que a manutenção não é dada adequadamente pela prefeitura, tem muito solo exposto, mas há uma tentativa da população de manter e trazer maiores elementos paisagísticos para trazer e deixar esse local um pouquinho melhor. Então, é necessário uma maior conscientização e exploração adequada dessas técnicas para que elas tenham uma melhor funcionalidade e possam ser usadas como um elemento da paisagem urbana, já que se perdeu
o rio como esse elemento, grande elemento de paisagem urbana. Vocês podem observar um pouco mais além do nosso trabalho. Muito obrigada. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Obrigada.